Olá, quarto ano! Vamos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Vamos abrir o nosso livro na página 30, 31. Eu não tenho certeza, gente, se eu dei a 32 e a 33, mas eu vou dar mesmo assim, tá? E depois nós vamos lá para o finzinho do livro. Pro finzinho do livro nas páginas 70 e 71, tá? Mas primeiro, página 30. Pontuação, vírgula, em termos explicativos, tá? Aqui. Releia a frase observando o termo sublinhado. O veículo, chamado Transition, tem capacidade para 2 passageiros e necessita de pista para decolagem e aterrissagem como os aviões convencionais, embora possa ser usado também como um automóvel terrestre normal. Vamos lá, eu já vou fazer com vocês, tá bom? O termo em destaque se refere a que palavra? O termo em destaque, essa frase, se refere a que palavra? Se refere ao quê? Se refere a um veículo, não é? Então, vocês vão colocar, refere-se a um veículo, tá? Letra B. Esse termo fornece o quê, gente? Fornece uma explicação? Fornece um exemplo? Ou fornece uma opinião? Explicação. Vamos lá. Você está fazendo lá o teu texto, não sei o quê. Por que você está fazendo o seu texto, Cris? Ah, eu estou fazendo o texto para poder estudar para português, para poder passar na prova, para poder fazer. Isso é um exemplo. Não, isso é uma explicação. Um exemplo. Ah, mas esse texto aí do Nautilus tá falando do livro 20.000 Léguas Submarinas. Dá um exemplo aí. É o texto do Nautilus, do Júlio Verne, da história do Júlio Verne, que tem aquele submarino que se chama Nautilus, e tem aquele personagem, e tem aquele não sei o que. Isso é um exemplo. Uma opinião. O que você acha da volta às aulas agora, no próximo mês? Eu acho legal. Eu acho bom todo mundo voltar em segurança. Cada mamãe deve estar pegando uma máscara para o seu filho, mandando o seu filho com um tubinho de álcool em gel para estar higienizando as mãozinhas. Procurar não tossir em cima das pessoas. E assim, todos estando seguros, poderemos viver uma vida normal. Esta é a minha opinião. Expliquei os três, né? Agora eu vou ler a frase de novo. O veículo chamado Transition tem capacidade para 2 passageiros e necessita da pista para decolagem e aterrissagem, como os aviões convencionais, embora possa ser usado também como um automóvel terrestre normal. Esse texto fornece o quê? Uma explicação, um exemplo ou uma opinião? Vocês vão responder com um X. Letra C. Qual é o sinal de pontuação empregado para separar esse termo do restante da frase? O termo é o veículo, tá? Qual é o sinal de pontuação que eu separo o veículo do restante da frase? É uma vírgula.
Letra D. Qual sinal de ponto... Peraí. Qual sinal de pontuação também poderia separar esse termo? Lembra que eu falei antes de uma pessoa falar? Que sinal que nós colocamos? Antes de uma pessoa falar. Quando a gente quer indicar a fala de alguém. Um travessão, aspas ou ponto e vírgula. Eu já falei isso na aula no livro de caligrafia. Acrescente o sinal de pontuação escolhido. O veículo, sinal de pontuação, chamado transition, o mesmo sinal, tem capacidade para 2 passageiros e necessita da pista para decolagem e aterrissagem como os aviões convencionais, embora possa ser usado também como um automóvel terrestre normal. Informações acessórias que explicam uma palavra anterior ficam isoladas do restante da frase por vírgulas, que podem ser substituídas por travessão. O veículo, chamado transition, tem capacidade para 2 passageiros, vírgula, informação acessória, vírgula, tá? O chamado transition é informação acessória, tá? Virou a página. Nas frases a seguir, sublinhe a informação acessória. Circule a pontuação que a separa do restante da frase. Indique com uma seta a palavra a que termo se refere. Observe o exemplo. Muitos países, como a Holanda, já têm protótipos de carro voador. Então, vamos lá. Qual que é a informação acessória dessa frase? Como a Holanda. Então, vocês vão colocar onde está cercado de vírgulas. Muitos países, vírgula, como a Holanda, vírgula. Então, como a Holanda é a informação acessória. Vocês vão sublinhar. Já deve estar sublinhado no livro de vocês, como exemplo. Circule os sinais de pontuação. Vocês vão circular as 2 vírgulas que estão lá. Ou é vírgula ou é travessão que aparece. E vocês vão indicar com uma seta a palavra a que termo se refere. Qual é a palavra? Países. Então, vocês vão fazer uma flechinha na palavra países, tá? Letra A. Aí vocês vão fazer essas 3 frases, A, B e C. Exercício 3. Reescreva as frases seguintes, acrescentando uma informação acessória referente às palavras em destaque. A, B e C, tá? Virou a página. Palavras com terminação agem, tá? Eu não lembro se eu dei esta página, então eu estou dando novamente, tá? Se eu já dei, gente, desconsidera, passa para frente e esquece o assunto. Mas eu não lembro e eu não coloquei data. Vocês sabem que eu sempre coloco data nas minhas páginas. Então, como eu não coloquei data, para mim eu não dei. Mas eu lembro que um dia eu abri nessa página e eu tentei gravar uma aula sobre isso, tá? Vamos lá. Decolagem e aterrissagem. Relacione essas palavras a seus significados. O que é decolagem e o que é aterrissagem? Vocês vão pôr D e A. Ato de levantar voo e ato de pousar em terra, tá? Pinte a terminação comum às 2 palavras.
Tá lá marcadinho. É o agem e o agem. Letra C. Esses dois substantivos são derivados de verbos. Complete os esquemas, identificando esses verbos. Então, ó, qual é o verbo aqui que termina com agem e termina com a palavra decolagem e aterrissagem? É decolar e aterrissar. Algumas palavras são formadas pelo acréscimo da terminação agem. Essa terminação tem o sentido de ação ou ato. Assim, decolagem é a ação de decolar e aterrissagem é a ação de aterrissar. Vamos fazer as atividades da página 33, quem não fez. E agora vamos lá para o final do livro de língua portuguesa, página 70. Bora lá, página 70. Cardápio. Outras atividades que vocês irão fazer, página 70 e página 71, e estão lá no material de apoio, tá? E aí vocês vão responder as perguntas e fazer os quadros. E na próxima aula de língua portuguesa, deixa eu ver quando será, sexta-feira. Sexta-feira eu irei corrigir tudo que nós fizemos hoje, tá? Aqui é sobre cardápio, tá? O que não der para fazer aqui e aqui, vocês farão no caderno de língua portuguesa, ok? Gente, boa aula, bom dia para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe, tá? Tchau, tchau.